Questão 5. Isso é do ITA, tá? Um mol de um gás ideal absorve a volume constante uma quantidade de calor Q1 e a temperatura absoluta do gás varia de ΔT. Essa mesma variação de temperatura ocorre quando o gás absorve a pressão constante uma quantidade de calor Q2. Sendo R constante universal dos gases perfeitos, CV calor específico molar volume constante, CP calor específico molar a pressão constante, podemos afirmar que... Bom, seguinte, vou fazer uma representação aqui, tá? Do gás. Então, vamos analisar o primeiro processo. Ele vai ser a volume constante. Então é o seguinte, eu vou ter o gás. Deixa eu copiar. Ele... Aqui vai ser o primeiro processo, né? Que ele recebe Q1. Vou deixar aqui do lado o segundo processo. Beleza. Então veja. Aqui é o seguinte. Eu tenho um gás a uma temperatura T, tá? E aí, ele vai receber uma quantidade de calor Q1. Como está volume constante, sua temperatura vai aumentar para ΔT, ou seja, sua temperatura final vai ser T mais ΔT. Bom, a volume constante, tá? Vamos lá para o segundo processo. O segundo processo ele ganha um calor Q2, mas vai aumentar a temperatura a volume constante. Quer dizer, pressão constante. O volume dele vai ter que aumentar. O volume dele vai ter que aumentar. Processo, né, isobárico. Então, o volume dele aumenta. Para explicar isso agora é um pouco complicado, tá? Porque vai levar muito tempo. Bom, mesma coisa. Tá uma temperatura T e aí recebe Q2, vai para uma temperatura ΔT, né? Então, esse é o acréscimo, né? Entenda isso como um acréscimo de temperatura. Ok. Seguinte, a gente vai trabalhar com calor molar. Bom, por definição, a gente já viu até na questão anterior, calor molar nada mais é do que, independente se é a pressão ou volume constante, o calor molar é o calor transferido, o número de mols, variação de temperatura. Acontece que é 1 mol, tá? Então, o N ali eu já sei que vale 1. 1 mol. Beleza. Então, para esse primeiro processo, eu posso escrever que foi volume constante. Então, calor molar volume constante vai ser o calor Q1 que foi transferido sobre 1, né, 1 mol, vezes ΔT. Eu vou ignorar esse 1, só vou escrever isso aqui. Beleza. Aqui foi a pressão constante, então eu posso escrever calor molar pressão constante, calor 2, N, ΔT, né? Vou ignorar 1 também. Então, essa relação aqui para a pressão constante. Tá certo, e agora? Por onde é que a gente vai? Nas alternativas, né, ele quer uma relação entre Q e R. Como é que a gente faz isso? Seguinte, como é que fica a primeira lei da termodinâmica para esse primeiro processo? A primeira lei da termodinâmica é o quê? Variação, vou fazer assim um índice 1, porque foi a variação de energia interna no 1, tá? No primeiro processo. Então, delta DU1, delta U1, no caso, é o calor transferido mais o trabalho realizado, tá? Seguinte, eu sei que muita gente usa menos aqui, tá? Mas eu uso mais, tem uma explicação para isso. Bom, daqui a pouco você vai entender melhor. Como o processo foi a volume constante, não realizou trabalho, então isso aqui é 0. Ou seja, eu tenho essa equação aqui. Tá, vamos para o segundo processo. Delta U2, a variação da energia interna 2, vai ser o calor transferido mais o trabalho realizado. Aqui ele realiza trabalho, tá? Que trabalho?
Vamos lembrar que o trabalho, a pressão constante, o trabalho de um gás a pressão constante é o quê? Pressão vezes variação de volume, certo? Que também pode ser escrito que pela equação de Clapeyron pode ser escrito como NR ΔT. E é isso que eu vou usar. Então, aqui, delta U2 é igual a Q2. Bom, o trabalho foi de expansão. Né? O gás ele se expandiu. Então, para ele se expandir, ele realizou trabalho. E se ele realiza trabalho, ele perde energia. Portanto, como ele perde energia, fica menos o trabalho, que vai ser N R ΔT. Esse N é igual a 1, tá? Então, R ΔT, que é o número de mols do gás. Bom, e agora? Bom, aí que está a parada. ΔU, no caso, a primeira variação de energia interna é igual à segunda variação de energia interna. Por quê? A variação de temperatura foi a mesma. Então, como a variação de energia interna foi a mesma, as duas variações são iguais, tá? No caso, como a variação de temperatura foi igual para os dois casos, a variação de energia interna foi a mesma, né? Isso que eu quis dizer. Igualando, teremos, bom, Q1 igual a ΔU2, que é Q2, menos R ΔT. Beleza. O que eu vou fazer? Agora a gente tem que fazer uma manipulação para deixar igual alguma dessas alternativas. A letra A tem que tomar cuidado, porque se você por um acaso errar o sinal daqui, se você, sei lá, colocasse mais, né? Errasse e colocasse mais, você iria marcar a letra A. Porque ia ficar igual. Acontece que, né? Não é. Toma cuidado aí. O que eu vou fazer é colocar esse Q2 em evidência. E eu vou ter Q2 vezes 1 menos R ΔT sobre Q2. Porque se eu fizer a distributiva, eu volto para a mesma coisa. Então, é equivalente. É uma manipulação de equação que você tem que dominar. Beleza. E agora? Agora, veja. Se eu olhar aqui para... no caso é Q2, né? Q2 igual a alguma coisa. Então é Q2... peraí. Desculpa. Tem que ser... Eu tenho que botar o Q2 para o outro lado. Porque, né? Nas alternativas está tudo igualando a Q2. O Q2 está em evidência. Ó, tá vendo? O Q2 está isolado. Então, o Q2 é igual a Q1 mais R ΔT. Aí é que vem a parada. Se eu colocar Q1 em evidência, fica 1 mais R ΔT sobre Q1. Tá certo? Bom, acontece que, se eu olhar aqui para essa equação, eu tenho, se eu inverter isso aqui, fica ΔT sobre Q1, se eu inverter, é o inverso de CV, né? Se eu inverter, que é o que tem aqui. Aqui tem ΔT sobre Q1. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre CV, ou seja, Q2 é igual a Q1 vezes 1 mais R sobre calor específico a volume constante. Pronto.
Excelente questão aí de termodinâmica, envolvendo gases, ó. Q2 igual a Q1 vezes 1 mais R sobre CV. Letra B.